a João Barrento. Impõe-se dizer alguma coisa sobre João Barrento. Não vou falar dos prémios recentes que ele teve, com obras como O Género Intranquilo ou O Mundo Está Cheio de Deuses, mas do facto dele ser o grande e incansável animador do espaço Llençol. Foi, aliás, o criador desse espaço, e essa é uma realidade ímpar no contexto cultural e literário português. É um espaço de preservação e divulgação do espólio de Maria Gabriela Llençol, aberto a todos os estudiosos da sua obra, nacionais e estrangeiros, e a quantos queiram conhecer o lugar onde a escritora viveu e escreveu nos seus últimos anos de vida. Penso que João me perdoará eu falar disto aqui, mas acho que eu faço num momento que é especialmente complicado para a imagem desse espaço. Bom, e não vale a pena lembrar que o João Barrento é um grande tradutor da literatura em língua alemã, que já foi premiado por isso, com as mais altas distinções, e o Eduardo Carlos Coelho lembra que ele fez uma tradução magnífica de um ensaio do Giorgio Agamben, e sublinha a magnífica tradução do João Barrento, que possivelmente a fez do italiano. Passo a palavra ao João Barrento. Em primeiro lugar, obrigado à Margarida e à organização do colóquio. E ainda bem que a Maria João Reynaud falou do Espaço Llençol, porque há uma ligação muito estreita entre a Casa de Llençol e a própria Maria Gabriela Llençol e o Eduardo Prado Coelho, de tal modo que, na sequência deste colóquio, no próximo dia 24, sábado às 5 horas, nós iremos fazer mais uma evocação do Eduardo, particularmente na sua relação com a Maria Gabriela Llençol, que durou, de facto, muito tempo e sobre cuja obra ele escreveu ao longo de muitos anos. Portanto, no próximo sábado 24, às 5 da tarde, estaremos em Sintra, no Espaço Llençol, mais uma vez a evocar essa relação muito particular do Eduardo, com uma relação muito singular em vários aspectos, com a obra de Maria Gabriela Llençol. Em relação à gravata, eu devo dizer, eu cheguei a pensar em vir para aqui com uma daquelas gravatas vistosas e de bom gosto do Eduardo gostava de usar, mas achei que seria um gesto mimético desnecessário. Ainda por cima, agora à tarde, caiu-me um botão da camisa, deixou-me ainda mais aberto e mais vulnerável. E nisso, portanto, afasto-me da gravata, mas aproximo-me, penso eu, no modo de aproximação ao tema do ensaio, no Eduardo Prado Coelho, na medida em que o que eu farei é, por um lado, questionar, mas por outro também reconhecer a própria categoria do ensaio enquanto instrumento e fundamento da escrita do Eduardo Prado Coelho. E este questionar e ao mesmo tempo reconhecer já é muito Eduardo Prado Coelho. Portanto, comecemos pelo inaudito, digamos. Digamos que não existe em Eduardo Prado Coelho uma escrita propriamente ensaística, que aquilo que ele mais praticou está além e aquém de uma forma de escrita que durante muito tempo não teve direito de cidadania entre os géneros literários, mas que entretanto vai sendo timidamente, mas progressivamente codificada. O estar além do ensaio significa que a escrita do Eduardo Prado Coelho, seguindo no seu interior um movimento próprio do ensaio, foi nas suas finalidades mais imediatas e nos seus sentidos últimos uma escrita sem fronteiras que englobava igualmente e muitas vezes indistintamente a crítica, a crónica, o registro diarístico de reflexão. E o estar aquém dele, do ensaio, significa que essa escrita, qualquer que fosse a forma que assumia, não chegava a entrar nesse espaço trágico ou pelo menos dilemático que alguns atribuem ao ensaio e de que hoje já se falou aqui. E isso deve-se a uma forma muito particular de ver o mundo e de estar no mundo que era a de Eduardo Prado Coelho.
Ele explica num dos diários, e cito: o ponto de vista estético sobre o mundo consiste essencialmente na contemplação do mundo por um olhar feliz. Para o Eduardo, esse olhar feliz, que era o seu, permitia-lhe dizer, citando Agamben, que eu virei em Paris, que o absoluto é igual ao nosso mundo e que só precisamos de amar o mundo como ele é. E daí extraía o que designava como um programa para a leitura metódica do mundo. Passar a distinguir nos humanos aqueles que são cegos às auréolas e os outros, os que nos ajudam a vê-las melhor, como Maria Gabriela Lhansson, por exemplo. Se existe um ponto de vista do ensaio que Eduardo Prado Coelho transpunha para a crítica ou para a crónica, ele poderá ser este: ir ao encontro do objeto com a predisposição de aceitar e tentar perceber o que está a acontecer, sem parti pris nem conclusão, judicativos ou valorativos. Eduardo Prado Coelho via o mundo a partir de uma atalaia ideológica ou cultural em que o mais interessante desse mundo, fosse ele literário, filosófico ou outro, eram os enigmas por decifrar. Como ele próprio diz, premonitoriamente em 1991, no primeiro volume de Tudo o que não escrevi, sabendo, já nessa altura, que, como ele diz, on va vers le silence no campo cultural, e hoje estamos definitivamente mergulhados nele, escrevi ao Eduardo nessa página do diário, e isto também já foi referido aqui hoje: a minha ideia de esquerda foi sempre estética, ou, por outras palavras, exigindo o privilégio de outra coisa em relação à evidência da máquina económica. Essa outra coisa foi sempre, no Eduardo, o primum mobile de uma escrita, se não ensaística, sempre ensaiante, que arriscava, como ele ainda escreve, também aqui com alguns ecos lhansolianos, não o 1 da economia e das suas quantificações, não o 2 do diálogo e dos mecanismos democráticos, mas o 3 do improvável, do virtual, do amor ímpar, que é uma expressão de Lhanson. Ou também, no melhor sentido da expressão, aquilo que eu chamaria a coragem do diletantismo. A fórmula vem de um alemão de quem talvez não se esperasse que ela viesse, Jürgen Habermas, e serve uma prática de escrita e de leitura com lápis, conscientemente vulnerável e provisória, que foi a do Eduardo Prado Coelho. Na leitura com lápis, lemos ainda no primeiro diário, o sujeito da leitura é o devir escrita do lápis em mim. Também o ensaio é isso, um eterno devir escrita. Nunca se lhe põe o ponto final definitivo, os temas e as ideias continuam a reverberar para além dele. Se assim não fosse, o ensaio não seria o que é, nomeadamente nas formas que assumem Eduardo Prado Coelho. Esse aliciante espaço aberto da deambulação do pensamento em que, como ele diz, o essencial é a energia que se comunica naquilo que se diz e não a verdade ou falsidade do que é dito. Ou seja, o pensamento, a devir escrita, um género intranquilo, como eu lhe chamei, cuja mais-valia é o valor de uso de uma hipótese. Repito, o valor de uso de uma hipótese sem lugar para qualquer espécie de valor de troca. Ou seja, o saber da incompletude, o movimento das palavras informadas pelo corpo, de uma ideia a germinar, pelo vislumbre de um caminho, pela aparente ou real opacidade de um problema. A indistinção que eu comecei por fazer a propósito do modo ensaístico das formas e dos géneros cultivados por Eduardo Prado Coelho parece ter, no entanto, um princípio subjacente a todos eles, e que é também o do ensaio propriamente dito, que eu designaria como o princípio do lugar presente da ausência. Em Os Universos da Crítica, o Eduardo já lhe deu outro nome na senda de Derrida. Chama-lhe a sintaxe do sem. Plenitude sem plenitude, escreve ele. Realização sem realização. E explicita mais tarde, no título e na epígrafe dos seus diários. Trata-se de tudo o que não escrevi. E o que não se escreveu, como já tinha dito Wittgenstein a propósito do seu tratado, é o mais importante. O resultado, nesta estratégia
de diferimento e de indiferenciação é, no Eduardo Prado Coelho, uma escrita da potência e da contaminação, que, à margem de preocupações formais, vai nascendo num espaço único, imenso, interativo, do infinito verbal, uma expressão que ele usa a propósito de Lençol, num dos seus textos, do rio sem fim das palavras. Durante muitos anos, como sabemos, esse rio correu em jornais e revistas, suportes que em si mesmo suscitam e ao mesmo tempo condicionam um tipo de escrita entre o ensaísmo e a crítica, a que Eduardo Prado Coelho conferiu marcas inconfundíveis. Não existe assim, nesta escrita sem fronteiras, um qualquer modelo de ensaio. Nem Montaigne, nem Voltaire, nem Musil, nem Barthes, nem Sérgio, obviamente, nem sequer Eduardo Lourenço. E, no entanto, há nessa escrita alguma coisa de muitos destes. Mas a fuga ao modelo é sinal de uma originalidade que, ao apelo imediato do objeto, acrescenta a percepção do que nele há de mais profundo ou escondido, com aquela capacidade de maravilhamento que era tão própria do Eduardo, que via em cada objeto a tratar e no próprio mundo uma bela hipótese, transformando assim cada ensaio no resultado hipotético, pairante, inconclusivo, mas com algumas pequenas certezas do já referido olhar estético sobre o mundo. Há nisto alguma coisa da concepção romântica do primeiro romantismo alemão, a que Filomena Molder hoje também já se referiu, que transforma a escrita, a linguagem e os géneros numa espécie de magma único onde se fundem poesia, filosofia, crítica, ensaio e experiência do mundo. E o ensaio opera então, no caso de Eduardo Prado Coelho, por amplificação e deriva, por instabilidade e nostalgia, como desejo, como aquela seta do amor sem objeto na Elegia de Rilke, que, como lá lemos, supera a corda para, tensa ao libertar-se, ser mais do que ela própria, pois é nenhum o lugar de paragem. E une-se essa escrita do Eduardo à crítica, ainda no sentido romântico do termo, para encetar um movimento de reflexão que, sem intenções valorativas ou explicativas, ilumina o objeto, o abala, o relaciona, o retira dos sentidos mais correntes e lhe revela os lados mais escondidos. Este ensaio-crítica ou crítica-ensaio transforma-se em cada texto de Eduardo Prado Coelho numa escrita de fulgurações que segue um raciocínio rigoroso, mas não necessariamente lógico, num percurso mais associativo do que dedutivo e que é, como o ensaio para o triestino Cláudio Magris, uma peripécia da inteligência. Até à frase final, por vezes fulminante, mas que também ela é mais do que simplesmente conclusiva. É englobante, contém a essência do objeto, digamos. Como nos românticos de 1800, o eventual poder de um tal texto crítico, de um criticismo que é capaz de provocar um criticismo com S, não é o da salvação ou da destruição do objeto, mas o da sua amplificação e iluminação, como também na crítica filosófica de Walter Benjamin, que nisto é herdeiro dos seus pares românticos. Não se trata igualmente de análise, porque o pensamento dominante é mais de tipo sintético, talvez melhor ainda sincrético, como o dos primeiros fragmentos do Schlegel ou de Novalis, onde este prefixo grego, sim, é a grande ferramenta mental e crítica que permite reunir o que é dispar, aproximar o longe e o perto, fundir pela ironia o que parece irredutível. Num dos poucos ensaios em que, depois dos universos da crítica, se ocupa da especificidade e da história do género ensaístico, com o título O Ensaio Geral, republicado em O Cálculo das Sombras, o Eduardo destaca precisamente um outro instrumento conceptual privilegiado pelos românticos alemães, o do chamado Witz. O Witz, o dito de espírito, o mot d'esprit, que corresponde também a uma forma de pensamento associativo e fulminante, digamos. Sustentáculo da forma romântica da ironia e do paradoxo, que permitem pensar o objeto entre os limites do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, da imanência e da metafísica,
do cotidiano e do absoluto. Ainda e sempre, o gesto e o movimento presentes nos textos de Eduardo Prado Coelho, entre a infinitude dos fenómenos e a unidade perdida que lhes subjaz. Mas agora, sem marca idealista, já que o seu posicionamento é antes, também já se falou disso hoje, de teor pragmatista relativista, na senda de Rorty, e perspectivista, de inspiração nietzschiana. Aliás, sobre o Witz romântico, e como que falando de si próprio, o Eduardo Prado Coelho escreve no Campo das Sombras: o Witz é algo que atravessa todos os géneros e, de certo modo, os ilimita. Esta é, de facto, uma das marcas, nem ensaística nem crítica, mas universal, da escrita de Eduardo Prado Coelho, que lhe permite descobrir a capacidade iluminante, fulgurante, do objeto num raciocínio entre o argumentativo, o associativo e o intuitivo, em que o sujeito e objeto se indistinguem. Porque o sujeito já tornou seu o objeto quando se decide a falar dele. Isto é também um traço que me parece muito interessante no Eduardo. O Eduardo Prado Coelho escolhe os seus objetos, os objetos sobre os quais e com os quais ensaia o pensamento. De certo modo, já os conhece, só tem de os revelar pela escrita, como uma fotografia, na câmara hiperiluminada de uma inteligência de tipo muito particular, mais sincrética do que analítica, mas sem prescindir de uma grande subtileza de argumentos e de sensibilidade, mais relativista, de um relativismo sem angústia, antes feliz, do que essencialista, buscando nas realidades de que se ocupa pequenas verdades sem utilidade aparente. Desconstrucionista, QB, mas com porto de chegada à vista. Nele, de facto, o desconstrucionismo pode ser um método, mas nunca chega a ser um programa. Desconstrói o objeto, diferindo infinitamente sentidos absolutos, mas retira sempre dele algo de mais intrínseco e próprio e, muitas vezes, acerta em cheio pelos caminhos de um entendimento lógico ou afetivo e pela escolha da palavra certa. E assim, como ainda em Novalis, com esta sua capacidade de separar e aproximar num saber apaixonado das distâncias, se chega, nos textos de Eduardo Prado Coelho, ao que ele próprio designa como uma erótica do conhecimento. No livro único do Rio da Escrita, que, como dos ensaios de Montaigne, disse um dia Emerson, é o livro menos escrito que existe. Ou seja, aquele que mais padece, com Montaigne, do mal de vivre et de se peindre soi-même, e menos se ressente de certos males da retórica literária mais vazia. Sempre referido como um ensaísta, crítico ou cronista, mas senhor de uma informação teórica invejável, como já tivemos a ocasião de testemunhar hoje, o Eduardo Prado Coelho acabou por praticar predominantemente formas híbridas de escrita, por perseguir, sem o fixar, um perfil textual movediço e alimentado por uma respiração de sístole e diástole e por um horizonte aberto no espaço muitas vezes exíguo de uma página de jornal. Cultor de microgéneros, como outros que admirava, Blanchot, Benjamin, Agamben ou Liançon, de ensaios sempre ensaiados e nunca dados por concluídos, Eduardo Prado Coelho parece muitas vezes subscrever a opinião de que o ensaio, à semelhança da poesia, é um fingimento. Não acredita muito em si, no sentido de se apresentar como a última palavra sobre a matéria de que se ocupa. Se fingimento é invenção, como parece ser o caso aqui, então sim, cada ensaio de Eduardo Prado Coelho reinventa, com rigor e perspicácia, o seu objeto, na medida em que lhe acrescenta algo que ele contém, mas que nem sempre está à vista e que ele próprio, o objeto, desconhece. Isto é particularmente válido para textos subaltores ou outros criadores. O ensaio transforma-se então num palco em que esse objeto é semi-desvelado, despido. Os modos desse desvelamento, tantas vezes surpreendente, passam por fórmulas muito particulares de articulação de pensamento e linguagem. Linguagem não codificada, mas com as marcas próprias de quem escreve, linguagem sem limites, a não ser os que o pensamento lhe dita. E como esse pensamento, a Eduardo Prado Coelho, é sempre de um rigor subtil
de uma inteligência reverberante e de uma natural indecidibilidade, essa linguagem, dispondo de um espaço maior ou menor no papel, é sempre a de um infinito verbal. O espaço do ensaio, aceitemos então que o termo serve à escrita múltipla de Eduardo Prado Coelho, é o desse infinito posto ao serviço de uma escrita das ideias e dos olhares sobre o mundo. Transparente e instável, envolvente e pensada, precisa e ao mesmo tempo volátil, que espelha um movimento interior próprio como uma nebulosa de luz. Nela, aquilo que se diz é inseparável do modo como se diz, e isso a aproxima provavelmente mais da poesia do que de qualquer outro género. É o que o Eduardo Prado Coelho parece sugerir na nota introdutória ao livro A Poesia Ensina a Cair, quando, ao relacionar a poesia e a escrita sobre ela, diz: trata-se de deixar que duas linguagens se tornem cúmplices e acabem por formar uma só linguagem. Esta cumplicidade é um dos traços mais evidentes da escrita de Eduardo Prado Coelho e constitui a permanente utopia de linguagem que alimenta esse espaço do infinito verbal onde respiram todos os seus textos. Muito obrigado.